Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Ricardo, tá? Nós iremos estar trabalhando nessa aula os casos especiais de matrizes, tá bom? É de suma importância compreender esse início para a sequência do conteúdo, tá? Aqui nós temos um caso especial de matriz, que é a matriz linha. Essa matriz ela possui apenas uma linha, tá? Ela possui apenas uma linha e ela é do tipo 1 por n, ou seja, uma linha por infinitas colunas, tá bom? Então, no caso, essa matriz aqui desse primeiro exemplo, ela possui apenas uma linha. Então, ela é do tipo 1 por 2, porque possui duas colunas, tá bom? Nós também temos a matriz coluna, que é aquela matriz que possui m linhas e apenas uma coluna. Observa nesse exemplo que nós temos uma matriz. Essa matriz ela possui uma linha, duas linhas, três linhas, quatro linhas por uma coluna. Então ela é um caso de matriz do tipo matriz coluna, tá bom? Nós temos a matriz unitária, que é aquela que possui apenas um elemento, tá? Aqui o exemplo nós temos a matriz com elemento menos 2, ou seja, ela é uma matriz do tipo 1 por 1, porque tem apenas uma linha e uma coluna, tá? Nós também temos a matriz nula. Essa matriz nula tem todos os elementos iguais a zero, tá? Observa que nesse caso aqui ela não pode ser chamada de matriz coluna, porque é um caso especial e toda vez que os elementos são iguais a zero, nós temos que é uma matriz nula. Nesse caso ela é a matriz 3 por 1, porque ela possui 3 linhas por uma coluna, tá bom? A matriz quadrada é uma matriz do tipo m por n, tá? Em que o número de linhas é igual ao número de colunas, tá? Veja os exemplos aqui. Nessa letra A, nós temos uma matriz que é do tipo 2 por 2, porque ela possui duas linhas por duas colunas. Então, nós chamamos ela de matriz quadrada, tá bom? Observe que na matriz quadrada nós sempre vamos ter diagonal principal e diagonal secundária, sempre pegando do extremo superior ao extremo inferior, tá bom? A diagonal principal aqui nesse caso são representados pelos elementos menos 3 e menos 1. A diagonal secundária por 4 e 0. Na letra B nós temos a matriz quadrada de ordem 3, tá? Você pode também encontrar como sendo escrita apenas matriz quadrada de ordem 3, e você tem que identificar que ela é do tipo 3 por 3, tá? E nesse caso ela tem 3 linhas por 3 colunas. Como ela é uma matriz quadrada, ela também tem diagonal principal e diagonal secundária, tá bom? Os elementos da diagonal principal aqui é representado por menos 3, menos 1 e 0, e da diagonal secundária por menos 5, menos 1 e 4, tá bom? A matriz identidade é aquela que possui os elementos da diagonal principal como sendo iguais a 1 e os demais elementos são iguais a 0, tá? Ela pode ser representada por essa letra aqui, ó, IN. Esse I maiúsculo, esse N aqui, quer dizer uma matriz identidade, tá? De ordem N, tá bom? Então, nesse primeiro exemplo aqui, nós temos I3. O que significa esse I3? É uma matriz identidade de ordem 3, ou seja, vai possuir 3 linhas, tá bom? 3 linhas por 3 colunas, tá? Sendo que os elementos da diagonal principal são todos iguais a zeros, tá? E os demais são todos iguais a 1, tá? E os demais elementos iguais a 0. Aqui eu tenho uma matriz identidade de ordem 4, tá? Os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os demais elementos iguais a 0, tá bom? A matriz transposta é aquela matriz, tá? Simplificando para vocês, é aquela matriz que você vai pegar uma matriz original, tá? E fazer para transformar ela, para ter uma matriz transposta, o que você vai pegar? Vai pegar a linha dessa matriz original, converter em coluna. Pega a linha, converte em coluna. Pega a linha, converte em coluna. Isso é uma matriz transposta. Para você encontrar uma matriz transposta, você vai apenas inverter. O que é linha em uma matriz vai se tornar coluna na outra. Ou o que é coluna em uma matriz se torna linha na outra matriz, tá? Pode ser representado dessa maneira assim por um A elevado a T, que quer dizer é uma matriz transposta, tá bom? E observar ainda que a ordem dela sempre vai mudar, tá? Se aqui é 3 por 2, a matriz original é 3 por 2, a matriz resultante vai ser 2 por 3, tá? Observa aqui que ela tinha uma matriz 3 por 2, porque possui 3 linhas por duas colunas,
tá? E logo aqui ela vai ser uma matriz 2 por 3, porque vai possuir 2 linhas por 3 colunas, tá bom? Então, essa é a matriz transposta, tá? Nós temos a representação genérica, tá? Que é indicar a posição dos elementos da matriz, tá? Indicando assim, dessa maneira, indicando as posições dele. Observa aqui que nós temos o A11, o A12, o A13, o A14. Quer dizer o seguinte, o A12 eu tenho que identificar que é o elemento que está na primeira linha, segunda coluna. O A13 é aquele que está na primeira linha, terceira coluna. Tá? Pegando outro exemplo aqui. O A23 é aquele que está na segunda linha, terceira coluna. Por exemplo, vamos indicar então qual seria o A23. É aquele elemento que está na segunda linha, terceira coluna, é o 10, tá bom? Vamos pegar outro exemplo, o A33. O A33 é aquele que está na terceira linha, terceira coluna. Terceira linha, terceira coluna é o menos 2, tá bom? Então, isso é uma matriz, é uma representação genérica de uma matriz dada, tá? E aqui tem as atividades para vocês estarem fazendo, tá? O que seriam essas atividades? Para você indicar, nessa primeira atividade aqui, nessa número 1, questão número 1, para você indicar a ordem ou tipo da matriz, os elementos de diagonal principal e diagonal secundária. Você vai observar esses elementos aqui. Quem está na posição A21? Quem está na posição A33? Quem está na posição A44? É isso que é para você fazer nessa questão número 1. E a questão número 2, pedi para você escrever a matriz transposta, tá? Das matrizes dadas, com a observação. Você tem que indicar a ordem e o tipo da matriz original e da matriz transposta, tá? Você vai pegar o que é linha e converter em coluna, tá? E indicar a ordem dessa matriz, tá bom? Então era isso que eu tinha para falar com vocês nessa aula, tá? Aguarde a próxima aula com a correção das atividades.